Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é a maior prova de amor de Abraão. Vamos lá para o texto bíblico? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, e disse ao seu pai Abraão: Meu pai, sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas um anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, diz o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Ou então o próprio nome Moriá, que o monte Moriá significa O Senhor Proverá. Esse texto está lá em Gênesis 22, do verso 1 a 14. Eu acho esse texto muito interessante porque mostra a maior prova de amor de Abraão para Deus e mostra também aquilo que o próprio Deus faria muitos anos depois, quando ele sacrificou o seu único filho, Jesus Cristo. E aqui a gente pode tirar vários pontos de aprendizado com a vida de Abraão e com esse exemplo de Abraão. Primeiro, quando Deus ele quer fazer a prova a Abraão, fala-se o texto, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Quando você vai fazer uma prova, você não faz uma prova para ser reprovado, mas você faz uma prova para ser aprovado. E quando Deus ele coloca Abraão à prova, não era para rejeitar Abraão, mas para Abraão ser aprovado, para testar ali o caráter de Abraão. Ele manda Abraão oferecer o seu filho ali como holocausto. A gente acabou de ver na semana passada o vídeo que Deus ele prometeu e ele cumpre a promessa no tempo certo, no tempo fixado por ele. E aqui, Deus está mandando Abraão pegar a sua promessa, que demorou ali 100 anos para se cumprir. A gente viu na semana passada que Deus não demora, Deus ele age no tempo certo, e Deus simplesmente pede a Abraão, fala assim, ó, sabe essa promessa que vocês acharam que demoraram, que vocês até agiram por impulsividade, tentando dar um jeito na promessa, na minha promessa, sabe essa promessa que você teve, que você recebeu? Agora eu quero que você pegue essa promessa e sacrifica ela como holocausto. Aqui é interessante porque quando fala sacrificar em holocausto era, naquele tempo, era o quê? Era cortar o pescoço do animal, retirar todo o sangue, e depois de retirar todo o sangue, pegar a carne e queimar no altar. Deixar o fogo consumir toda aquela carne. E quando Deus ele pede para sacrificar em holocausto o filho de Abraão, Abraão entendeu o que ele estava dizendo. Era para tirar todo o sangue do seu filho e depois colocar ele no altar e queimá-lo e esperar até as últimas cinzas apagarem. Não era um sacrifício fácil, não era algo fácil de se fazer. Para um pai, principalmente, ver o sangue do seu filho ser todo derramado e depois pegar o seu filho, o corpo do seu filho morto, colocar no altar e atear fogo, isso para muitos seria um absurdo.
Para Abraão poderia ser um absurdo. Ele seguiu um Deus que manda fazer esse tipo de sacrifício. Abraão, quando a gente viu isso, quando Abraão foi chamado por Deus, ele não conhecia esse Deus, ele não conhecia o Deus da forma que a gente conhece, até mesmo porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, a partir de Abraão que a gente teve conhecimento desse Deus. Ou seja, Abraão não conhecia esse Deus. Abraão ele veio de um povo pagão. Ele veio dos caldeus, que existia vários deuses. Existia centenas de deuses naquela época, mas esse Deus que chamou Abraão para sair da sua terra, ele não o conhecia. Abraão poderia simplesmente questionar esse Deus e falar assim: mas espera aí, eu saí lá de outros caldeus para ir para uma terra que você prometeu, para uma descendência que seria numerosa. Você cumpriu a sua promessa depois de muito tempo. Abraão poderia falar isso, apesar que para Deus não foi depois de muito tempo, para Deus foi no tempo certo. Abraão falou assim: e agora você quer que eu pegue o meu filho e sacrifico em holocausto? Abraão podia questionar, mas não. Abraão simplesmente obedeceu, porque ele mostra que ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Ele amava mais o Deus das promessas do que a sua própria promessa. E era isso que era o teste de Deus com Abraão. Deus ele queria provar o coração de Abraão, se o coração de Abraão estava com ele ou se estava com as suas promessas. E eu acho interessante não só esse amor que Abraão tem por Deus, mas quando ele é questionado sobre aonde ele iria, ele responde: fique aqui com o jumento enquanto eu, rapaz, vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Ou seja, ele ao mesmo tempo ele sabia que ele ia sacrificar o seu filho, mas ele sabia que ele iria voltar com o seu filho. Não me pergunte como. Talvez Abraão ele imaginava que por mais que ele matasse o seu filho, Deus poderia trazer o seu filho de volta à vida. Ou talvez Abraão ele pensava de uma outra forma, não sabemos porque a Bíblia não relata, mas de fato é certo o que Abraão disse: depois de adorar, voltaremos. Ele sabia que por mais que Deus tinha pedido o seu filho, ele iria voltar com o seu filho, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir a sua promessa e de fato ele cumpriu. E se ele cumpriu, por que ele ia retirar essa promessa agora? Não fazia sentido para a cabeça de Abraão. Abraão ele entendia que ele estava obedecendo e que no final iria dar tudo certo. E foi isso que ele falou. E aí, quando ele é questionado com seu filho, ele fala assim: meu pai. Ele responde: sim, filho. Aí Isaac pergunta: as brasas e a lenha estão aqui, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Se tem um holocausto, como eu falei, precisava de um animal, precisava de um cordeiro. E aí Abraão ele responde claramente: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão ele sabia que ele estava crendo. Ele sabia em que ele cria. Ele sabia que Deus não era um Deus mau, que Deus não era um Deus que pedia sacrifício de crianças, que Deus ele não pedia sacrifício da sua promessa. Ele confiava em Deus e ele obedeceu em todo o tempo. Quando ele foi questionado: para onde você vai? Eu vou ali adorar a Deus, mas eu vou voltar com meu filho. Quando ele é questionado pelo filho: cadê o animal? Cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Ele simplesmente fala: Deus irá prover o sacrifício. Essa é a maior prova de amor que Abraão poderia ter dado. E não só isso, Abraão fez todo o ritual, amarrou seu filho. Quando estava pronto para matar o seu filho, o texto vai dizer que o anjo do céu chama Abraão. Abraão, Abraão, não toque no rapaz, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. E aí, Abraão vê no lado o animal preso no arbusto, para ser sacrificado ali como holocausto. Olha o exemplo de amor, de obediência que Abraão teve. Um amor que Abraão teve por Deus e que serve para nós como exemplo. Para a gente obedecer da mesma forma que Abraão obedeceu, sem lhe fazer perguntas. Deus mandou? Faça. Não lhe faça perguntas. Se Deus ordenou, é o melhor para nós. Se Deus nos mandou, é o melhor para nós, vai dar tudo certo. Abraão mostrou para nós que a maior prova de amor que ele fez ali foi entregar o seu filho, o filho da promessa. Não existe maior prova quando a gente entrega aquilo que é para nós mais valioso. Isaac para Abraão ali era a coisa mais valiosa que ele tinha ali naquela época. E ele simplesmente abriu mão para ter o quê? Um relacionamento com Deus, para ser obediente a Deus. Que isso sirva de exemplo para nós, que a gente possa sempre ter esse coração obediente
a Deus. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aí a sua pergunta. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. Te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.